Você não é indisciplinado. Você foi treinado a negociar consigo mesmo. Existe uma diferença enorme entre não conseguir fazer algo e ter ensinado sua própria mente que suas decisões são opcionais. Mas disciplina não é um traço fixo, é um padrão treinado. E o padrão que você tem treinado talvez seja o da negociação constante. Só hoje eu deixo, depois eu faço. Amanhã eu compenso. Agora não é o melhor momento. Essas frases parecem pequenas, inofensivas, racionais até. Mas cada vez que você decide algo e depois renegocia internamente, você envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro. Minhas decisões não são definitivas. E quando decisões viram sugestões, disciplina deixa de existir. Hoje eu quero propor um experimento simples. Não é uma técnica complexa, não é um método milagroso, não é uma rotina de alta performance. É algo mais básico e mais desconfortável. Durante 24 horas você vai eliminar negociação interna. Apenas isso. Mas antes de explicar como fazer, você precisa entender por que isso funciona. Grande parte do cansaço mental que você sente não vem do trabalho. Vem do conflito, vem do debate interno entre o que você decidiu e o que você sente vontade de fazer. Você acorda decidido a treinar. Horas depois, começa a negociar. Você define que vai estudar. Minutos depois, abre outra aba. Você promete reduzir distrações. E então encontra justificativas elegantes para abrir exceções. Essa fricção constante consome energia cognitiva. Cada microdecisão exige processamento. Cada reavaliação emocional drena foco. Cada concessão gera culpa. E culpa gera desgaste. No final do dia, você não está apenas cansado. Está mentalmente fragmentado. Disciplina, na sua forma mais estratégica, é economia mental. Quando você decide e executa sem debate posterior, você reduz ruído interno. E ruído interno é um dos maiores sabotadores de consistência. O experimento das 24 horas é simples na teoria e desafiador na prática. Regra número 1. Qualquer decisão consciente que você tomar deve ser executada sem reavaliação emocional posterior. Se você decidir que vai levantar quando o alarme tocar, você levanta. Sem negociar 5 minutos. Se decidir que vai trabalhar em uma tarefa por 40 minutos, você trabalha por 40 minutos. Se decidir que não vai abrir redes sociais antes de concluir uma prioridade, você não abre. O ponto não é fazer mais coisas. O ponto é cumprir o que você decide. Perceba a diferença. Você não precisa se comprometer com 50 metas, apenas com coerência. Muitas pessoas falham na disciplina porque tentam mudar tudo ao mesmo tempo. Acordar mais cedo, treinar mais, estudar mais, produzir mais. Isso cria sobrecarga e aumenta as chances de falhar. E cada falha reforça a identidade de alguém que não consegue manter. O experimento não é sobre intensidade. É sobre integridade. Integridade significa alinhamento entre decisão e ação. Durante 24 horas você se torna alguém cuja palavra interna tem valor absoluto. E aqui está o ponto mais importante. Não é para ninguém ver. Não é para postar. Não é para contar. É silencioso. É interno. É entre você e sua consciência. Porque disciplina verdadeira não depende de plateia. Agora, o que acontece na sua mente quando você faz isso? Primeiro, algo curioso começa a acontecer. A necessidade de se convencer diminui. Quando você elimina o hábito de negociar, seu cérebro entende que o debate é inútil. Ele começa a gastar menos energia tentando persuadir você a desistir. Segundo, sua autoimagem começa a mudar. Identidade não é construída por intenção. É construída por evidência. Se você acumula evidências de que decide e não executa, sua mente conclui que você é inconsistente. Se você acumula evidências de coerência, sua mente conclui que você é confiável. Confiança interna é a base da autodisciplina. Pessoas disciplinadas não são as que sentem menos resistência. São as que confiam mais na própria palavra. Agora imagine passar um dia inteiro sendo absolutamente coerente. Não perfeito, mas coerente. Você decide e executa. Decide e executa. Decide e executa. No final do dia, algo muda. Você não sente apenas produtividade. Você sente respeito próprio. E respeito próprio é um combustível muito mais estável do que motivação.
Motivação oscila. Respeito próprio se consolida. Mas existe um momento crítico nesse experimento. Ele não acontece no início do dia. Acontece quando surge o primeiro desconforto real. Quando você estiver cansado. Quando a tarefa parecer entediante. Quando a distração parecer mais atraente. É ali que o padrão antigo tenta reaparecer. Você vai ouvir aquela voz interna dizendo que não precisa ser tão rígido, que pode flexibilizar só hoje, que não vale a pena tanto esforço. Esse é o ponto de virada. Disciplina não é ausência de vontade de desistir. É decisão de não seguir essa vontade. E aqui está algo importante. O desconforto leve não cresce infinitamente. Ele atinge um pico e depois diminui. Mas se você cede, você reforça o padrão de fuga. Se você sustenta, você reforça o padrão de firmeza. Durante 24 horas, você estará treinando tolerância ao desconforto leve. Não estamos falando de sofrimento extremo. Estamos falando de pequenas resistências cotidianas. Terminar o que começou. Cumprir o horário que definiu. Manter o limite que estabeleceu. Pequenas ações que parecem insignificantes isoladamente, mas que acumulam impacto na identidade. Agora, uma pergunta estratégica. E se você não for indisciplinado? E se você apenas nunca tiver experimentado um dia completo de coerência absoluta? Talvez você nunca tenha dado à sua mente a oportunidade de confiar plenamente em você. Talvez o que você chama de falta de disciplina seja apenas falta de experiência em integridade sustentada. Porque quando você passa 24 horas cumprindo o que decide, algo profundo acontece. A fricção diminui no dia seguinte. Não porque tudo ficou fácil, mas porque sua mente começa a entender que decisão não é convite para debate. Você reduz fadiga decisória, reduz culpa, reduz ansiedade, reduz ruído. E quando o ruído diminui, o foco aumenta. Perceba que esse experimento não é sobre resultados externos imediatos. É sobre reconfiguração interna. Você não está tentando provar que consegue fazer muito. Está provando que consegue sustentar pouco com consistência. Existe uma diferença brutal entre interesse e compromisso. Interesse diz, vou tentar fazer isso. Compromisso diz, nas próximas 24 horas minha palavra não é negociável. Interesse espera sentir vontade. Compromisso age mesmo sem vontade. Durante esse dia você não estará buscando motivação. Estará treinando padrão, e padrão repetido se torna identidade. Agora preste atenção no que vai acontecer quando este vídeo terminar. A emoção pode diminuir. A rotina vai chamar. As notificações vão disputar sua atenção. A mente vai sugerir começar amanhã. Se você adiar, já está negociando. O experimento só funciona quando começa no momento em que você percebe. Disciplina não nasce em grandes declarações. Nasce em decisões silenciosas e sustentadas. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Precisa apenas transformar as próximas 24 horas em um campo de integridade absoluta. Não perfeito, mas coerente. Se decidir treinar, treine. Se decidir estudar, estude. Se decidir descansar, descanse sem culpa. Mas execute o que decidir. Depois observe. Observe sua mente mais estável. Observe menos conflito interno. Observe menos justificativas. Observe mais clareza. Talvez você perceba que disciplina não era o problema. O problema era negociação. Um dia não muda sua vida inteira, mas pode mudar a forma como você se enxerga. E quando identidade muda, comportamento acompanha. Agora a decisão é simples. Nas próximas 24 horas, você vai continuar ensinando sua mente que suas decisões são opcionais, ou vai ensinar que sua palavra interna tem valor. Disciplina começa quando a negociação termina. E esse momento pode ser agora.